Olá pessoal, meu nome é Paulo Fernandes, eu sou o coordenador técnico da SF6 Serviços, uma empresa do grupo Vegor, que presta serviços de apoio à operação e manutenção de equipamentos isolados a gás SF6. E aqui no canal a gente conversa sobre todos os assuntos relacionados à operação e manutenção de equipamentos isolados a gás, problemas, assuntos interessantes, dicas, etc. Hoje nós vamos conversar aqui, nós tínhamos conversado já sobre esse assunto, eu acredito que nós temos já 2 vídeos anteriores sobre umidade, recomendo que todo mundo assista, porque esse assunto é muito importante na operação dos equipamentos SF6. E aqui hoje eu queria comentar um pouquinho, rapidamente, sobre secagem, como é que a gente faz para se livrar dessa umidade, tá bom? Então, antes de mais nada, eu queria retomar o seguinte: como que essa umidade ela vai aparecer nos equipamentos e também, que é muito importante, nos cilindros onde a gente engarrafa o SF6. Então, eu vou começar aqui pelo cilindro, tá bom? Que é um pouco mais simples, embora seja importante também. O SF6, por uso elétrico, a gente já comentou aqui anteriormente, a umidade uma contaminação muito prejudicial, porque tanto ela diminui a capacidade de isolamento do sistema inteiro, então do próprio gás, e depois essa umidade ela se deposita nas superfícies isolantes, então ela diminui a capacidade do isolamento superficial dos espaçadores das subestações, isoladores os elementos isolantes dos disjuntores, chaves, etc. Né? Além disso, a umidade é quem reage com o enxofre e o flúor no momento daquela decomposição momentânea do SF6 para extinguir o arco, ou sob a ação de descarga parciais em equipamentos, em barramento de subestação. É a umidade que reage com o flúor e com o enxofre, formando os produtos de decomposição, o SO2, o ácido fluorídrico e assim por diante. Nós temos um vídeo só sobre produto de decomposição, também recomendo que todo mundo assista. E esse é o problema da umidade. Então, para que a gente possa engarrafar um gás SF6 para ser usado no setor elétrico, a preparação do cilindro ela é cara e trabalhosa. Muitas vezes o pessoal compara, assim, nós já tivemos consulta de cliente, ele consulta o cara que fornece um cilindro novo para ele, 0 km, dou um cilindro aí, vai custar 2 mil, 3 mil reais. E, ok, aí consulta a SF6, quanto vocês fazem por um cilindro para eu poder armazenar a SF6? Eu faço por 5 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil, conforme outras condições, né? Frete, etc. Mas sempre ele será mais caro que um cilindro novo. Por quê? Se você comprar um cilindro novo, ele virá naturalmente cheio de ar. O ar atmosférico tem muita umidade, muito mais do que a gente pode admitir no SF6 que a gente vai usar em equipamento elétrico, mas muito mais. Então, esse cilindro novo, simplesmente não podemos comprar esse cilindro novo e colocar SF6 dentro dele, não pode fazer isso. A gente tem que submeter esse cilindro novo a um processo de secagem que é muito difícil e muito demorado. Por quê? Quando a gente olha uma superfície metálica qualquer, a olho nu, parece uma coisa lisa, ou uma superfície vitrificada, como a porcelana vitrificada. Se olhando isso a olho nu, parece um negócio liso, impermeável, mas se você olhar aquilo num microscópio, você vai ver que qualquer superfície metálica parece uma cadeia de montanha. Então essa foto aqui, que nós estamos mostrando aqui agora, é uma foto microscópica de uma superfície metálica, e você vê que ela parece a superfície de uma cadeia montanhosa, está cheia de vales e picos. Todos esses vales acomodam a água. A água ela tem um dipolo elétrico importante. Esse dipolo elétrico da água que está carregado negativamente, ele é muito afim à superfície metálica que tem uma carga positiva, um excesso de elétron. Então a superfície metálica tem um excesso de elétron e o dipolo da água ele tem um lado que tem falta de elétron, é eletrofílico. Então
ele gruda. E para a gente remover isso é preciso um tratamento difícil, com aplicação de vácuo, temperatura e muitas vezes atrito interno para ajudar a soltar a umidade. Isso demora muito e custa bastante dinheiro, porque a gente tem que aquecer, fazer vácuo, jogar um gás seco para absorver aquela água que a gente soltou, repetir essa operação várias vezes. Então essa é a questão do cilindro. É importante, sempre que você fizer a operação de remover o gás do equipamento, botar no cilindro, ou quando for usar o cilindro, é importante, na hora de usar aquele gás que está no cilindro, você fazer a determinação da água na hora de usar. Por quê? O cilindro pode não estar muito bem seco, você coloca o gás lá dentro, faz a análise imediatamente, ele aparece seco, mas depois, com o tempo, a temperatura, a água vai passar da superfície interna do cilindro para o gás. Na hora que você for encher, a água não está em boas condições. Então, assim, primeiro, sempre garantir que o cilindro está em condições de receber um gás seco. Segundo, analisar o teor de água na hora de usar. Então, assim, você tem um laudo do ano passado, não está te garantindo que aquele gás, na hora que você vai encher, está bom para o seu equipamento. Tá bom? Agora, falar um pouquinho da umidade no equipamento. A gente vai ao campo, tem um equipamento que a gente faz análise e vê um teor de água elevado. Eu vou mostrar aqui para vocês, aqui está um resultado típico de teor de água elevado que a gente encontra. Como a gente já falou, primeiro, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Primeiro, o teor de água que a gente vai achar no gás, ele depende da temperatura em que a gente mediu esse teor de água. Nós temos um vídeo de umidade que a gente fala isso, a umidade de referência que a gente tem em norma ou em manual de fabricante, ela é sempre tomada a 20 graus Celsius. Se a gente vai medir temperaturas superiores a 20 graus, a gente vai ter sempre uma umidade superior àquela. A gente precisa ter uma referência dessa umidade à temperatura de 20 graus. Segundo, se a gente encontra uma umidade excessiva, nós vamos precisar remover essa umidade desse equipamento. E aí que vem a outra questão importante, assim. Não basta a gente remover a umidade do gás. Por quê? Como a gente já acabou de falar, se a gente olhar a superfície interna dos equipamentos, a porcelana, a superfície metálica, a superfície pintada, revestida com material isolante, seja o que for, essa superfície ela é cheia de reentrâncias. E a superfície dos materiais orgânicos, compostos, materiais de origem plástica, polimérica, ela tem verdadeiras crateras, se a gente olhar ao microscópio. São buracos enormes onde a água se aloja e é difícil sair dali. Então, o fato da gente conseguir secar o SF6 e fazer com que ele esteja seco, não quer dizer que na hora que eu colocar de volta no equipamento, esperar um tempinho para entrar em equilíbrio, ele vai continuar seco. Por quê? O gás vai entrar seco no equipamento. Todo aquele gás que está na superfície interna do equipamento vai tender a passar para a porção gasosa, e aí o teor de água no gás vai aumentar de novo. A gente precisa ter certeza de que aquele equipamento está seco o suficiente para voltar a operar em boas condições. Então, assim, a secagem do equipamento SF6 não é simplesmente um tratamento de secagem do gás, desse que a gente faz no campo com essas máquinas, principalmente essas máquinas móveis, que tem os filtros e tem o tanque e tal. O que elas garantem é que elas vão secar o gás, isso é certo. Agora, dependendo do grau de saturação por umidade da superfície interna, um tratamento não é suficiente. Então a gente precisa tratar, se for feito com a máquina, precisamos tratar, esperar o equilíbrio e refazer a medida para ver se o tratamento foi efetivo para a secagem da superfície interna do equipamento. Existem outros métodos que são, dependendo do grau de umidade, nós vamos ter que aumentar a severidade desse método. Então, geralmente, o que a gente pode fazer com mais eficiência do que o simples circulação pela maquininha é a gente fazer o vácuo no equipamento por algum tempo, para que aquelas moléculas de água que estão aderidas sejam removidas junto com o gás que está lá dentro, quebrar esse vácuo com um gás seco, super seco,
para que esse gás seja ávido por umidade, então ele ajuda a, a remover a umidade da superfície interna. Esperamos esse equilíbrio com gás seco, refazemos essa operação quantas vezes forem necessárias para a gente ter certeza que quando a gente colocar o gás SF6 seco nesse equipamento, ele vai chegar ao grau de umidade que a gente precisa, tá bom? Lembrando que o grau de umidade máximo tem a ver com a pressão de operação, a medida que a gente obtém tem a ver com a temperatura em que ela foi feita, e tudo isso a gente precisa considerar na hora de fazer esse tratamento, tá bom? Esse é basicamente o problema da remoção de umidade em equipamentos e no cilindro, espero que tenha ficado claro também, os cilindros para os gases super secos necessariamente são mais caros que um cilindro com gás comum. E o tratamento de secagem de equipamentos SF6 não é um tratamento tão simples quanto você filtrar o gás e botar de volta. Isso, de fato, na maior parte dos casos, não vai trazer resultado. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí você que assistiu a gente aqui até o final. Por favor, deixa o seu like aí se você gostou. Deixa o like, não esquece. Compartilha com o pessoal que você acha que pode estar interessado nessa questão da umidade. Se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.